que acontece quando Deus tira o prazer do seu vício sexual é algo que poucos têm coragem de admitir. A máscara cai, a ilusão quebra, e a verdade que sempre te perseguiu te alcança sem pedir licença. A sensação que antes te dominava some, e o que aparece no lugar é a exposição crua da ferida que você tentou esconder por anos. Este vídeo vai te mostrar exatamente o que Deus está fazendo quando Ele arranca o prazer do pecado. Por que Ele faz isso? O que isso revela sobre o estado da sua alma e como esse processo pode ser o início da maior libertação da sua vida. Se continuar é difícil, assistir até o fim é inevitável, porque o que será revelado aqui é aquilo que a sua carne teme, mas sua alma implora para finalmente entender. Você acha que perdeu o controle porque seu corpo é fraco, mas a verdade é muito mais dura. Quando Deus tira o prazer do seu vício sexual, Ele não está te punindo. Ele está revelando quem realmente está mandando na sua vida. É chocante perceber que o que você chamava de desejo nunca foi seu. Sempre foi uma coleira espiritual puxando você para o mesmo buraco, dia após dia. O que você chama de prazer era só uma anestesia barata para esconder a ferida que você nunca quis encarar. E quando Deus puxa essa anestesia, a verdade aparece inteira, crua, sem perfume. É nesse exato ponto que muitos desmoronam, porque descobrem que não é o corpo o problema. É a alma implorando para ser libertada. E hoje você vai entender, sem enrolação, o que realmente acontece dentro de você quando Deus arranca o prazer do seu vício sexual e por que isso é o início da sua transformação mais profunda. Escreva nos comentários: Deus, arranca o que me escraviza. E torne-se membro do canal agora, porque aqui você vai aprender o que ninguém tem coragem de ensinar. Quando Deus remove o prazer do vício sexual, a primeira coisa que explode dentro de você é uma sensação de vazio que assusta, porque você descobre que dependia daquele prazer para se sentir vivo. E esse choque é o ponto exato onde Deus começa o trabalho que ninguém vê, mas que muda tudo. Ele tira o gosto para revelar a prisão. Ele quebra a sensação boa para mostrar a corrente. Ele silencia o prazer para você finalmente ouvir o que o Espírito Santo tenta te dizer há anos. E é por isso que você se sente inquieto, irritado, confuso, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de você. Não é castigo, é libertação. É Deus expulsando lentamente o falso alimento que você colocou no lugar da presença dele. Porque enquanto o prazer existia, você nunca iria enxergar o estrago que ele causava na sua identidade, no seu foco, na sua pureza, no seu poder espiritual. Deus não compete com ídolos, ele destrói ídolos. E é nesse momento que acontece algo que ninguém te contou. Quando Deus tira o prazer, ele está destruindo o mecanismo mental que te fazia voltar sempre para o mesmo lugar. Você percebe que agora, mesmo tentando repetir o hábito, o prazer não vem mais. E isso te deixa confuso, quase irritado com você mesmo, porque parece que o vício perdeu o gosto, mas não perdeu a força. Essa sensação é tão desconfortável que muitos pensam que estão piorando, quando na verdade estão finalmente ficando livres. É Deus quebrando o vínculo químico, emocional e espiritual que te amarrava. É a escravidão perdendo a cola. E esse processo dói porque você está sentindo pela primeira vez o que sempre esteve ali, a dependência. Antes, o prazer escondia. Agora, Deus expõe. É assim que Ele cura. Quando isso acontece, surge outra coisa ainda mais forte. Você começa a perceber que não era o prazer que te dominava. Era o vazio. O prazer era só a maquiagem barata do buraco que você nunca quis encarar. Por isso Deus arranca essa maquiagem de uma vez. Ele te entrega a verdade nua. Você corre para o vício para fugir de si mesmo, da dor, da solidão, do peso da vida. O vício sexual funciona como uma fuga rápida, mas sempre cobra sua alma como pagamento. E quando Deus tira esse alívio, Ele te força a olhar para dentro. É desconfortável,
Sim, é necessário, mais do que você imagina. Porque enquanto você ainda tem prazer, você volta sem pensar. Quando o prazer acaba, você começa a despertar. Deus tira o doce para revelar o veneno. E quanto mais Deus retira o prazer, mais você começa a notar que sua mente tenta te puxar para trás, como se fosse uma criança desesperada por açúcar. Isso não é fraqueza. Isso é seu cérebro gritando porque estava acostumado a usar o vício como escape. Ele pede, implora, argumenta, tenta convencer você de que, só mais uma vez, não vai fazer mal. Mas agora você sente o cheiro do engano. Agora você percebe que aquilo que parecia prazer era, na verdade, um golpe espiritual que drenava sua força, sua coragem, sua luz. E Deus permite que você sinta essa tensão para que pela primeira vez você veja a guerra que sempre existiu dentro de você. A guerra que você nunca percebeu porque sempre se anestesiava. E aí nasce o momento mais importante de todos. Quando você tenta repetir o vício, mas o prazer não vem. Você percebe que está fazendo algo automático, sem alegria, sem calor, sem brilho. E esse é exatamente o ponto onde o Espírito Santo começa a te ensinar algo poderoso. Libertação não é quando você para. É quando você tenta voltar e já não encontra mais o que te segurava. É quando o vício perde o gosto. É quando o prazer morre antes do hábito. É quando você percebe que o pecado não consegue mais te dar o que dava. Esse é o início da derrota do vício. E isso é Deus. Não é força de vontade. Não é motivação. É intervenção divina. E quando Deus começa essa intervenção, Ele te leva a um ponto onde você é obrigado a escolher quem conduz sua vida, sua carne ou seu espírito. Ele não tira o prazer para te deixar frustrado. Ele tira para te forçar a crescer. Ele tira para te puxar para um nível mais alto de consciência espiritual. Ele tira para te ensinar que você foi criado para a fome de Deus, não para a fome de prazer. Que sua alma foi desenhada para buscar glória eterna, não estímulo de 5 segundos. A falta de prazer é o chamado de Deus dizendo: volta para mim, eu sou tudo o que você procura. Mas você só ouve isso quando o barulho do vício silencia. Esse silêncio cria espaço para algo novo nascer. Clareza. Pela primeira vez, você enxerga o que o vício te roubou: tempo, energia, foco, paz, pureza, presença, poder espiritual. E essa clareza dói, mas cura. É como acordar de uma anestesia e perceber que a vida estava passando enquanto você dormia. Deus tira o prazer para te acordar, para te arrancar do ciclo, para te devolver a si mesmo, para te devolver a Ele, para te devolver propósito. É aqui que você começa a perceber que Deus não te tirou nada. Ele está te devolvendo tudo. E nesse ponto, Deus faz algo ainda mais forte. Ele começa a trazer à tona as emoções que você tentava enterrar com o vício: a solidão, o medo, a insegurança, a sensação de inadequação, a falta de amor, a vergonha. Tudo aquilo que o prazer tampava por alguns minutos, Deus agora expõe. Mas Ele expõe para curar, não para te destruir. Andrew Murray dizia que Deus nunca revela algo que Ele não pretende transformar. Então, se Deus está permitindo que você sinta essa dor, é porque Ele está limpando a raiz do problema. Ele está arrancando a fonte da dependência. Ele está tirando o que você usava para se esconder, para finalmente te mostrar quem você pode se tornar. E nesse processo, você descobre algo chocante: o vício sexual nunca foi sobre prazer. Sempre foi sobre fuga. Sempre foi sobre anestesia. Sempre foi sobre falta de intimidade verdadeira, consigo mesmo e com Deus. E quando Ele tira esse prazer, Ele te empurra direto para aquilo que sua alma sempre quis: conexão real, presença real, paz real. A carne chama isso de perda. O Espírito chama de renascimento. E esse renascimento começa pequeno, quase imperceptível. Mais lucidez, mais calma, mais vida na mente,
mais força nas decisões. Você começa a perceber que consegue dizer não onde antes não conseguia. Você começa a perceber que seu coração está voltando a respirar. E quando esse sopro de vida espiritual entra, sua percepção muda completamente. Você começa a perceber que o prazer do vício não era prazer, era prisão. E a verdadeira alegria começa a aparecer, uma alegria estranha, suave, que não vem do corpo, mas da alma. É como se você estivesse lembrando de quem é, de quem sempre foi, antes do vício te capturar. E quanto mais essa luz entra, mais você entende por que Deus precisou tirar o prazer. Porque enquanto o prazer existia, você nunca aceitaria a libertação. Deus te ama demais para permitir que você continue se destruindo com um sorriso no rosto. E é nesse ponto que Deus começa a restaurar sua sensibilidade espiritual. Antes, você só reagia ao corpo. Agora você começa a sentir o espírito. É uma troca silenciosa, mas poderosa. O prazer do vício morre e a presença de Deus começa a brilhar. Isso não acontece de uma vez. Acontece em ondas, uma noite mais leve, um pensamento mais puro, um desejo de orar que aparece do nada. Pequenas vitórias que passam despercebidas, mas que são sinais claros de que Deus está tomando de volta o território da sua alma. E quanto mais ele toma, menos espaço o vício tem. E aqui surge o momento mais profundo de todos. Você percebe que agora consegue resistir, não porque o vício sumiu, mas porque a presença de Deus cresceu. Essa é a marca da verdadeira libertação. Não é a ausência de tentação, é presença de força, é maturidade espiritual. É o Espírito Santo te fortalecendo de dentro para fora. E é exatamente por isso que Deus tirou o prazer, para te ensinar a depender dele, não do seu corpo. Porque o corpo te trai, o Espírito te sustenta. E nessa nova fase, Deus começa a te mostrar o plano que sempre teve: transformar seu desejo. Ele não quer só tirar o prazer, ele quer trocar o seu prazer. Ele quer substituir o prazer do vício pelo prazer da presença dele. E isso é tão mais forte, tão mais profundo, tão mais satisfatório, que quando você prova isso, o vício perde completamente o sentido. Deus não quer te deixar vazio, ele quer te encher. Mas primeiro ele tira o falso. Só depois ele derrama o verdadeiro. E agora, com a mente mais limpa, o coração mais sensível e a alma mais desperta, você começa a perceber que o que Deus fez não foi tirar algo de você. Foi devolver você para você mesmo. Devolver sua clareza. Devolver sua identidade. Devolver sua força. Devolver sua liberdade. E tudo isso começou no dia em que ele arrancou o prazer. Aquilo que parecia violência era misericórdia. Aquilo que parecia perda era salvação. Aquilo que parecia castigo era cura. E agora você entende. Quando Deus tira o prazer, ele está te chamando para uma versão de você que você nunca conheceu. Uma versão mais forte, mais consciente, mais livre, mais íntegra, mais profunda. Ele está te chamando para uma vida onde você não é guiado pela carne, mas pelo Espírito. Uma vida onde você não é comandado pelo corpo, mas pelo propósito. Uma vida onde você não vive de fuga, mas de presença. Uma vida onde você não busca prazer instantâneo, mas glória eterna. E tudo isso começa no momento mais desconfortável, quando Deus tira o prazer do seu vício. E para você sentir essa mudança ainda mais forte agora, faça isso por alguns segundos. Coloque a mão no peito e respire fundo. Diga em silêncio: Espírito Santo, toma o lugar que o vício ocupava. Sinta a suavidade dessa frase entrando no seu coração. Não lute contra ela. Apenas permita. Essa é a prática simples que você pode fazer todos os dias. É o início de uma conversa real com Deus. Uma conversa que não exige perfeição, só entrega. Só presença. Só verdade. E é aqui, exatamente aqui, que Deus começa a abrir outro portal dentro de você. Um portal que te mostra que existe algo muito mais profundo do que vencer o vício.
Existe descobrir quem você se torna quando ele não tem mais poder nenhum sobre sua alma. Quando Deus tira o prazer do seu vício sexual, tudo que você conhecia como alívio vira um silêncio que queima. E esse silêncio é a primeira espada que corta a mentira da sua vida. Não é castigo barato, é intervenção divina. O prazer que você usava como muleta, como fuga do vazio, como anestésico das suas feridas, some. Você vai sentir um buraco, vai sentir raiva, vai sentir vontade de correr de volta como rato para o queijo envenenado. E aí está a prova de que você estava preso. Deus não tira o prazer para te punir. Ele tira para mostrar a prisão. Quando o prazer some, a verdade aparece na sua cara. Você não estava amando, você estava fugindo. Você não estava satisfeito, você estava enganado. Esse choque dói. E dói porque é limpeza. É Deus arrancando a cola que grudava o seu olhar no rápido e no fácil. A reação imediata é confusão e medo. O que eu faço agora? Essa pergunta é ouro, porque é o lugar onde começa a escolha real. Você pode repetir os velhos passos mecânicos e procurar o prazer em lugares velhos. E aí descobrirá que o prazer não está mais lá. Ou você pode olhar para o vazio que ficou e entender que esse vazio é uma porta que Deus abriu para você entrar na verdadeira presença. Quando o prazer evapora, você tem duas opções: voltar ao automático ou aprender a sentir de verdade. E aprender a sentir de verdade significa enfrentar a vergonha, o abandono, a solidão que antes você escondia com cliques e telas. É descobrir que o vício sempre foi sobre fuga, não sobre prazer, e que a verdadeira fome do seu coração é por algo que nunca foi saciado por imagens e atos furtivos. Deus, ao tirar o prazer, está te forçando a olhar para a raiz. Por que você foge? O vício não é só um ato, é um reparo emocional improvisado, um curativo sujo que você aplicou quando pequeno, quando ferido, quando ninguém te deu colo. Agora o curativo caiu. Sangra. Você sente a dor. A dor é sinal de que há vida ali que precisa ser tratada, não escondida. Quando o prazer some, seus pensamentos vão tentar te enganar. Vão te seduzir com promessas falsas, vão te dizer que você é fraco, que não vai aguentar, que sempre foi assim. Ignore. Veja além da voz da carne. Essa voz é o inimigo tentando te convencer que a liberdade dói demais. Mas a verdade é que a liberdade só dói no começo. Depois, ela te devolve a paz que o vício roubou. Enquanto o prazer existia, você não enxergava que o vício te consumia. Tempo, dinheiro, confiança, relações, intimidade com Deus. Quando o prazer se vai, a conta chega. Você vê o estrago. Isso assusta, mas é essencial. Deus revela o estrago para que você pare de construir sobre ruína. E quando você percebe o estrago, pode escolher a reconstrução de verdade. Outro efeito imediato: sua mente cria estratégias para recuperar o prazer. Você pensa em justificativas, culpados, calorosas racionalizações. Tudo isso é sinal de que a cadeia ainda existe, só que agora você está vendo os elos. A luta vai ser diária. Não finja que não é difícil, mas também não confunda dificuldade com derrota. A dificuldade é o campo de treinamento da fé. Quando o prazer se foi, você pode trocar o foco. Em vez de perseguir prazer, persiga a presença. Em vez de procurar alívio instantâneo, procure intimidade com Deus. Comece com passos simples, oração curta quando o desejo vier, respirações conscientes, um versículo que você repete até a mente cansar, uma ligação a alguém que te sustente. Não precisa de técnica mirabolante, precisa de presença. À medida que você pratica a presença, algo estranho acontece. A ausência de prazer deixa de ser vazio e vira chamado. Você começa a sentir um novo tipo de deleite, não químico, não fugaz. Um prazer calmo que brota da alma quando você olha para Deus, em vez de olhar para a tela. Isso não acontece do dia para a noite. A transformação acontece em episódios. Uma manhã com menos vergonha, uma conversa honesta, uma oração que não cai no automático.
Cada episódio é uma pequena vitória que corrói o poder do vício. E quanto mais você vence nesses episódios, menos o prazer do antigo hábito tem força. Deus não tira o prazer para deixar um buraco vazio. Ele tira para abrir espaço para algo real. Mas atenção, essa troca só acontece se você aceitar a exposição das suas feridas. Muitos preferem o conforto do antigo sofrimento, porque pelo menos conhecem o caminho. Deus quer que você escolha o novo caminho, sair do velho roteiro e entrar na realidade do Espírito. Quando você escolhe, a tentação não vai sumir completamente, mas perde autoridade. Você vai experimentar momentos de provação, e nesses momentos, sua fé vai ser testada como aço no fogo. Pergunte-se, por que eu quero aquela sensação? O que estou evitando sentir? Quem eu sou sem esse hábito? Essas perguntas, feitas com coragem, são ferramentas que Deus usa para te ensinar. Andrew Murray ensinava que a verdadeira vitória vem quando a nossa alma aprende a preferir a presença de Deus ao prazer da carne. Não se trata de negação vazia, mas de troca radical. Trocar um prazer barato por uma paz profunda. E essa paz se manifesta em coisas práticas, relações que voltam a respirar, sono que se aprofunda, decisões que antes eram sabotadas e agora ganham clareza. Você começará a notar uma leve autoridade interior, a capacidade de dizer não sem culpa desesperada, a serenidade diante das tentações, a clareza nas prioridades. Não menospreze as pequenas mudanças. É nelas que a transformação real se firma. E sempre que a tentação bater, faça uma prática imediata. Pare, respire, entregue o desejo a Deus em uma frase curta. Levante-se e faça algo que gere vida. Uma leitura curta, uma caminhada, uma ligação. Essas ações quebram o circuito do vício. Lembre-se, quando Deus tira o prazer, Ele está abrindo espaço para que você saiba o que realmente te satisfaz. A pergunta que fica é esta: você vai aproveitar esse espaço para buscar o novo prazer que Deus oferece ou vai tentar encher o buraco com os mesmos velhos entorpecentes? Quem você vai escolher quando a velha voz sussurrar só mais uma vez? Pense nisso agora, porque a guerra continua e a próxima escolha pode ser a primeira vitória real que você já teve. Quando Deus tira o prazer do seu vício sexual, a primeira coisa que acontece é um silêncio que queima. Aquele alívio falso some e deixa uma ferida exposta que você tentou esconder com pornografia, sexo compulsivo ou fuga física. Você sente vazio e raiva porque percebe que viveu agarrado a uma muleta que já não funciona. Não é castigo, é exposição. Deus arranca a anestesia para que você veja a ferida de verdade. E ver a ferida assusta, porque você descobre que apontava para o corpo esperando cura e nunca olhou para a raiz do problema. Quando o prazer desaparece, a ilusão cai. Aquilo que você chamava de prazer era fuga, era tapa no buraco da alma. A reação é imediata, impulso, justificativas, racionalizações, tudo para tentar colar o mesmo curativo podre. Mas agora o curativo não cola. E aí você percebe que o vício sempre foi sobre fugir da solidão, da vergonha, da falta de sentido, não sobre buscar alegria. Deus tira o prazer para que você pare de fingir que está bem. Quando o prazer some, sua mente tenta te convencer a voltar a só uma vez que traga conforto. Essa voz é velha e mentirosa. Preste atenção. A presença do desejo sem o prazer revela quem está no comando. E quem estava no comando era a necessidade de escape, não você. O segundo efeito é limpeza. Começa um processo onde memórias, gatilhos e feridas vêm à tona. Você sente vergonha que até então era abrandada pelo ato. Você enfrenta o abandono que encobria com cliques. Você encontra o medo infantil por trás da compulsão. Tudo isso dói, porque dói o que é curado. É aqui que muitos recuam e voltam ao velho ciclo porque preferem a dor conhecida. Mas é também aqui que a verdadeira liberdade começa. Quando o prazer é tirado, você tem uma escolha clara: tentar preencher o buraco com o mesmo entorpecente ou usar o vazio como porta para Deus.
E usar o vazio como porta significa admitir a sua necessidade, buscar presença, orar com dor real, não com frases decoradas. É começar a substituir o prazer químico por presença espiritual. Terceiro efeito: perda de identidade temporária. Você se sente fraco, vulnerável, sem utilidade, porque parte da sua identidade estava fundamentada naquele ato repetido. Mas essa perda é necessária. Deus desmonta a imagem mentirosa para reconstruir você em outra verdade. Você começa a descobrir valores que o vício escondera: respeito próprio, intimidade verdadeira, honestidade. Quarto efeito prático: a tentação continua, porém sem o retorno que antes justificava tudo. Você tenta e não sente o que sentia antes. Isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. A ausência do prazer testa a sua vontade e revela sua fé. A verdadeira mudança não é quando a tentação some, é quando a tentação não tem mais autoridade sobre você. Isso só acontece quando algo maior enche o espaço, e é aí que Deus entra. Não com um milagre de força, mas com uma presença que transforma desejo em busca. Você aprende práticas simples: parar por um minuto, respirar, nomear a emoção, orar uma frase curta, ligar para alguém de confiança, abrir a boca e falar a verdade. Essas pequenas ações quebram o circuito e mostram que liberdade é feita de decisões pequenas e repetidas. Você também experimenta uma clareza dolorosa, vê o tempo, energia e relacionamentos que o vício devorou. Essa visão pode derrubar seu orgulho, mas também te coloca em posição de reconstruir com sinceridade. E conforme essa clareza cresce, o prazer antigo perde sentido. Aquilo que antes parecia irresistível, agora parece pobre. Não porque você ficou forte, mas porque algo maior começou a encher seu coração. Andrew Murray diria que Deus não vem para tirar e deixar vazio. Ele vem para tirar o falso e encher com o verdadeiro. Então, quando o prazer se vai, prepare-se para sentir duas coisas ao mesmo tempo: a dor da perda do falso e a semente tímida de um prazer novo, um deleite que vem da presença, da paz, da intimidade com Deus que não se compra nem se consome. Mas atenção, essa troca exige coragem diária. Haverá recaídas, vergonhas, momentos em que tudo parece inútil. Não se esconda na culpa. Reconheça, levante, volte à prática da presença. Cada pequena vitória corrói o poder do antigo prazer. E sempre que a fome voltar, pergunte-se com brutal honestidade: o que estou evitando sentir agora? Quem eu sou sem essa fuga? O próximo passo prático é simples e direto. Nomeie a emoção, respire profundamente, ofereça a Deus em uma frase curta e faça um ato que gere vida. Essa sequência corta o impulso. A pergunta real que fica, e que eu não fecho aqui porque isso continua, é esta: você vai usar o silêncio doloroso que ficou quando o prazer sumiu para buscar a presença que cura? Ou vai tentar encher o buraco com o mesmo veneno disfarçado? O que você escolhe quando a velha voz sussurrar só mais uma vez? Como será a sua próxima decisão quando o desejo bater e o prazer não vier? Quando Deus tira o prazer do seu vício sexual, a primeira sensação é um corte frio no peito. Aquilo que você usava para fugir deixa de funcionar e você fica nu, exposto, obrigado a encarar a ferida que vinha escondendo. Não é castigo, é diagnóstico. O prazer que você perseguiu era um anestésico. Sem ele, a dor real aparece. Você sente vazio, raiva, confusão. Você quer correr de volta para o antigo alívio, mas descobre que o alívio acabou. Esse fim do prazer revela duas verdades que você fingia não ver. Primeiro, o vício não era sobre prazer, era sobre fuga. Segundo, você não estava buscando satisfação, estava evitando sentir. Quando o prazer some, a ilusão cai como um pano rasgado e você vê o estrago. Tempo roubado, relacionamentos secos, vergonha acumulada, intimidade morta. Isso dói. Dói porque dói o que está prestes a ser curado.
Deus arranca a cola do seu escape para que você deixe de tapar a ferida com curativo sujo e comece a tratar a raiz. A reação da sua carne é previsível. Justificativas, mente racionalizando, promessas de mudança que caem no mesmo padrão. Essa voz antiga vai tentar te puxar de volta com um só mais uma vez que nunca foi verdade. Preste atenção. A falta do prazer expõe a mentira da sua razão. O segundo efeito é limpeza imediata. Memórias, gatilhos e solidões que você anestesiava com o ato vindo à tona, clamando por atenção. Você percebe que sempre foi uma corrida para apagar sensações. Vergonha, abandono, vazio existencial. Agora tudo aparece. Você pode morrer de medo e voltar à mesmice, ou pode usar esse medo como porta. A escolha é objetiva: encher o buraco com o mesmo veneno ou abrir o buraco para Deus preencher. Quando Deus tira o prazer, Ele dá uma chance brutal de escolha clara. A terceira consequência é perda de identidade. Parte do que você se achava se esfarela, porque a rotina e o segredo sustentavam uma versão sua. Isso assusta. Muitos recuam, mas essa desmontagem é a condição para a reconstrução real. Sem o velho prazer, você tem que reaprender quem é. E esse reaprender é a obra de Deus, não do seu esforço apenas. A quarta marca é a revelação do que realmente satisfaz. Enquanto o vício oferecia um falso alívio, a presença de Deus oferece uma satisfação que não se esgota. Só que você só sente essa presença quando o ruído do vício cala. Por isso, o silêncio que queima é misericórdia. Na falta do prazer, vem a busca. A transformação exige atitude prática. Quando o desejo surgir e o prazer não vier, pare, respire, nomeie a emoção, diga uma frase curta a Deus e faça algo que gere vida. Leia, levante-se, fale com alguém. Pequenos atos repetidos corroem o poder do velho hábito. Não invente técnica mirabolante, pratique presença. A cada vez que você repete esse movimento, o vício perde autoridade. Outra coisa clara: recaídas podem acontecer. Não finja perfeição, mas não aceite a desculpa da culpa paralisante. Levante, retome o caminho. Escolha a presença em vez do entorpecente. Andrew Murray ensina que Deus não quer negar prazer. Ele quer trocar o prazer morto pelo prazer vivo da comunhão. Não é negar o corpo, é transformar o desejo em fome por Deus. Quando isso começa, as vitórias vêm em pequenos sinais. Uma manhã de sono menos pesado, menos vergonha ao falar, decisão tomada sem sabotagem, desejo que perde urgência. Esses sinais são provas de que o prazer antigo perdeu sentido. E quando o prazer antigo perde sentido, o vício começa a morrer sem precisar de violência humana. Morre porque perdeu recompensa. Um ponto crucial: você será testado. A mente vai criar cenários, justificativas, acusações. Pergunte-se com brutal honestidade: por que eu quero isso agora? O que estou evitando sentir? Quem eu sou sem esse hábito? Essas perguntas cortam a ilusão. Não responda com discurso, responda com ação. Respire, nomeie, entregue, mova-se. A mudança é simples e implacável. Presença repetida vence prazer ocasional. Você vai perder calor imediato e ganhar uma paz que não se compra. E essa paz cresce quando você aceita ser exposto. Deus não revela para humilhar, revela para curar. Quando o prazer foi tirado, o que resta é escolha. Você pode tentar encher o buraco com as mesmas mentiras ou aceitar a verdade e caminhar para uma nova fome. Fome de Deus. Agora pense. Quando a velha voz sussurrar só mais uma vez e o prazer não vier, o que vai fazer? Vai tentar recuperar o que já não existe ou vai usar o silêncio que ficou para buscar a presença que cura? Como vai responder quando o desejo voltar e a recompensa já não estiver lá? Essas perguntas não são finais, são portas. E a próxima escolha que você fizer pode ser a primeira vitória verdadeira que ainda não percebeu. Quando Deus tira o prazer do seu vício sexual,
O primeiro impacto é brutal e claro. Aquilo que você usava como alívio vira vazio e expõe uma ferida que você vinha escondendo com estímulo barato. Não é castigo, é remoção da anestesia para que você veja o que realmente está ferido. Você sente uma raiva seca, uma agonia de não saber o que fazer com as mãos, porque a máquina que mantinha seu escape funcionando perdeu o combustível. Esse silêncio que queima é a primeira oportunidade de libertação, porque pela primeira vez, a verdade aparece sem filtro. O vício sempre foi fuga, não prazer. E quando o prazer some, a fuga perde sentido. Você descobre que vinha trocando intimidade por instantâneo, presença por consumo, profundidade por descarga rápida. E essa descoberta corta como lâmina. A reação automática da carne será tentar colar o velho curativo. Racionalizações, justificativas, só mais uma vez. Tudo para recuperar um prazer que não retorna. Essa tentativa revela onde estava o poder real. Não na sua vontade, mas na recompensa. Deus, ao tirar o prazer, desmonta o mecanismo de recompensa para que a raiz apareça. Vergonha, abandono, vazio existencial. E ao expor a raiz, ele permite que você escolha tratar e não mascarar. Sem a recompensa, o hábito fica feio. Sem o brilho, o ato mostra seu verdadeiro rosto. Repetição mecânica, mentira, perda de tempo e relações. Isso dói, porque dói o que será curado. E muitos fogem do processo porque preferem a dor conhecida ao desconforto da cura. Mas para quem aceita olhar, o vazio vira porta. Você pode usar esse espaço para buscar presença real. Uma fome por Deus que não se sacia com imagens ou atos furtivos. Quando o prazer some, a identidade que o vício sustentava desmancha. Você se sente fraco, vulnerável, deslocado. E essa quebra é necessária para reconstruir sobre verdade, não sobre ruínas. A ausência do prazer testa sua fé. A tentação continua vindo, mas sem a recompensa. Isso revela se você serve ao impulso ou aquilo que escolheu como fundamento. A prática concreta começa em gestos simples e implacáveis. Parar, respirar, nomear a sensação, entregar a Deus em uma frase curta, mover-se para uma ação que gere vida. Repetidos, esses atos rompem o circuito que antes era automático. Cada pequeno êxito, uma manhã sem culpa, uma conversa honesta, uma oração feita com dor verdadeira, corrói o domínio do vício. Andrew Murray ensinaria que Deus não restaura com negação vazia, mas substitui prazer morto por prazer vivo. A presença que enche e não consome. A limpeza traz clareza. Você vê o tempo, a energia, as relações que o vício devorou. Esse olhar pode humilhar, mas também empoderar, porque agora a reconstrução pode ser feita com sinceridade. Recaídas vão acontecer. Não as use para se enterrar em culpa eterna. Levante, aceite a correção, volte à prática. O ponto decisivo é este. Quando o prazer não está mais lá, você tem duas opções óbvias. Tentar recuperar a sensação com os mesmos meios falidos ou ofertar o buraco a Deus e permitir que Ele preencha com presença. A diferença entre continuar escravo e começar a ser livre se mede nas pequenas decisões instantâneas, não em grandes discursos. Não finja força, use humildade. Não procure técnica miraculosamente rápida. Pratique presença repetida. A cada vez que você escolhe a presença em vez do impulso, o prazer antigo perde sentido até deixar de ser motivador. E quando essa mudança começa a acontecer, você experimenta um prazer novo, quieto, que nasce da alma e da comunhão, não da descarga. E esse prazer é tão oposto ao anterior que o antigo parece pobre e ridículo. Agora responda com brutal honestidade. Quando a velha voz sussurrar só mais uma vez e o prazer não vier, o que você fará? Vai tentar recuperar algo que já não existe ou usará o silêncio que ficou para buscar a presença que cura? Como será a sua próxima escolha quando o desejo bater e a recompensa não estiver mais lá?
Essas perguntas não terminam este texto. Elas abrem a próxima ação, que decide se o vício morre por perder recompensa ou se continua vivo porque você se recusa a entregar o espaço que a ausência deixou. Quando Deus tira o prazer do seu vício sexual, a primeira coisa que explode em você é a verdade nua. O remédio que você usava para não sentir parou de funcionar e você fica exposto, cru, obrigado a encarar a ferida que escondia com tela, toque e fuga. Não é castigo, é diagnóstico. O prazer era anestésico. Sem ele, a dor real aparece e essa dor revela que você nunca buscou intimidade. Buscou escape. O corpo que antes resolveu, nada agora mostra o que sempre existiu por baixo. Vergonha, abandono, vazio. A reação da sua carne é previsível e raivosa. Implora, racionaliza, promete uma mudança que sempre cai na mesma armadilha. Porque onde havia recompensa, havia poder sobre você. Quando a recompensa some, o poder se revela. Deus arranca o brilho do prazer para que você pare de se enganar. Aquilo que você chamava de alívio era um ladrão que roubou tempo, confiança, relacionamentos, sua verdadeira identidade. Sem o prazer, o hábito perde o verniz. O ato fica feio, mecânico, inútil. E aí surge a escolha crua: encher o buraco com o mesmo entorpecente falido ou usar o buraco como porta para a presença que cura. Quando o prazer some, memórias e gatilhos vêm à tona. Não para te punir, mas para te mostrar a raiz que precisa de tratamento, não de tapa. Isso dói, e a dor é o trabalho do remédio. Muitos recuam e voltam ao velho ciclo porque preferem a dor conhecida. Outros entram no processo e aí começa a reconstrução. A libertação real não é ausência de tentação. É falta de autoridade do impulso sobre você. Com o prazer tirado, a sua vida revela o que realmente te satisfaz. Não imagens nem atos furtivos, mas presença, verdade, comunhão. A prática imediata é simples. Quando o impulso bater e o prazer não vier, pare, respire, nomeie a emoção. Entregue a Deus em uma frase curta e faça uma ação que gere vida. Ligue, levante-se, leia, ore. Repetir isso cria nova recompensa, presença, em vez de descarga. Recaídas podem ocorrer. Não use culpa para estagnar. Levante, volte à prática. O processo é uma troca. Perder o prazer falso para receber um deleite que nasce da alma. Andrew Murray diria que Deus não quer apenas negar o prazer. Ele quer substituir o prazer morto pelo prazer vivo da comunhão. Então a pergunta que você precisa responder agora, sem meias palavras, é esta: quando a velha voz sussurrar só mais uma vez e o prazer não vier, você vai tentar recuperar o que não existe ou vai oferecer esse silêncio a Deus e aprender a beber da presença que cura? O que você fará na próxima vez que o desejo bater e a recompensa não estiver lá? Se essa palavra te atravessou, escreva nos comentários: Deus tocou a raiz. É aqui que você percebe que não está lutando contra desejo. Está lutando contra a mentira que dizia que sem prazer você não sobreviveria. Quando Deus remove essa falsa fonte, seu interior começa a sentir uma fome diferente. Uma fome que aponta para um prazer que não é sujo, não é raso, não envergonha, não te esvazia, mas te devolve valor. Esse é o momento em que o ciclo antigo começa a perder autoridade e você sente de forma quase palpável que existe uma força maior te chamando para algo mais alto do que a escravidão dos impulsos. E essa percepção não é o fim do processo. É só o início do desmonte da velha prisão. E justamente por isso, algo poderoso se abre agora dentro de você. A chance real de ver Deus ocupar o espaço onde antes o vício reinava. Há um deslocamento no seu mundo interior quando isso acontece, uma mudança tão forte que você sente que algo está sendo preparado, moldado, lapidado. E a pergunta que começa a ecoar lá no fundo é simples e direta: se Deus tirou o prazer para te libertar, o que Ele está prestes a colocar no lugar?
o que ele está prestes a revelar na parte mais oculta da sua alma e até onde ele pode te levar se você continuar caminhando nesse processo sem retroceder.